Uma pausa aqui para o nosso bate-papo de todas as manhãs. A gente vai falar sobre essa busca por maior produtividade, redução de desperdícios e também competitividade, que tem levado as empresas a investirem cada vez mais em inovação e gestão eficiente. Num cenário de constantes transformações na indústria, conhecer programas e ferramentas capazes de gerar resultados concretos realmente pode fazer diferença para um crescimento dos negócios. E esse é um dos temas que vai ser abordado em uma palestra que acontece na SIX. O Rafael Coloda, presidente da SIX, está aqui. Bom dia, bem-vindo, Rafael. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Sonora. Um prazer grande estar de novo aqui contigo para podermos falar coisas da entidade, né? Tem conosco aqui o nosso diretor de energia, o Carmo, que a gente fica feliz de estar do lado dele, que ele passou um perrengue. Tá chegando de Manaus, sentiu a terra tremer, sentiu o hotel balançar, né, Carmo? E felizmente ele está aqui conosco, né? E não aconteceu nada de mais grave. Carmo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Arnaldo, bom dia, ouvintes. A gente vai ter uma palestra falando sobre eficiência e também competitividade industrial. Só para a gente, vamos dizer, entrar aqui numa sintonia, qual para vocês é a importância de abordar produtividade e eficiência energética nesse momento da indústria brasileira? Eu já vou passar a palavra, Carmo. O Carmo fala com muito mais propriedade do que eu, né? Mas a SIX entende que seja importante trabalhar toda a matriz de energia, né? Sim. Tanto que nós nomeamos o Carmo, que ele é o nosso diretor de energia. Tinha um comitê de energia e a gente elevou o status ali para a diretoria, porque a gente entende que seja realmente algo estratégico, né? Tivemos uma situação ano passado, retrasado ali, com a questão do gás, né? Os valores, e a turma se uniu para poder brigar de forma organizada, né, com quem estava tentando elevar demais o preço desse insumo. E a parte de energia elétrica que o Carmo ele domina, e nós entendemos que isso pode ser um diferencial competitivo, né, porque reduzindo o custo se aumenta o ganho também. Então sim. O Carmo tem trabalhado de forma bastante incisiva nisso. Inclusive ele deu uma palestra outro dia na SIX ali, muito boa, né? Aí aplicado a todos, né? O que a gente precisa fazer para consumir menos, até a questão dos horários, as bandeiras, e ele tem sido um disseminador aí de informação para que a gente gaste menos com energia e sobre mais recursos. Em relação à palestra, que assim o Carmo trabalhou para trazer junto com o Felipe Andreola ali do Senai também, vou passar a palavra então para o Carmo para poder falar um pouquinho sobre isso. Bom, Arnaldo e ouvintes, a questão de eficiência e competitividade na indústria eu até ampliaria para todos, né? Sim, o foco aqui é muito focado na indústria, mas a gente vem trabalhando tanto no comércio quanto o pessoal do agro, várias iniciativas em relação a trazer informações que às vezes não estão assim tão latente, ou às vezes o cliente tem que contratar uma consultoria especializada, né, contratar o Carmo para falar com ele. A gente entende que isso dentro da SIX, lá a gente precisa ampliar as discussões, pelo menos para se entender que se tem essas formas de olhar e esse jeito de olhar diferente. Por quê? Se a gente pegar hoje dados, a gente está falando aí em 10 anos, a parte da energia subiu 175%, né? E tem empresas eletrointensivas ou de metal ou de plástico que a gente tem, inclusive na nossa cidade, a gente fala em 70% do custo ser a energia, tanto gás quanto energia elétrica. Então, ele acaba virando depois, algumas até inclusive antes da folha de pagamento. A gente tem um investimento bem bacana que está acontecendo aqui na cidade, que antes da folha de pagamento vai ser o custo total de energia, porque a indústria está tão automatizada que as máquinas é que vão consumir esse custo dela, né? Então, isso acaba sendo muito importante tu entender em que mundo você está, né? E a gente hoje, por mais que a gente vê nos discursos públicos muitas coisas
ecologicamente correta e matriz limpa. Sim. Só que o pessoal não conversa sobre infraestrutura, né? O Colodão, que eu acho que ele escutou de mim a primeira vez, que antes de tudo a energia passa por infraestrutura, por formas economicamente viáveis de geração, porque iniciativas no mundo hoje tem diversas iniciativas de hidrogênio, geração de biomassa, né? Só que isso é caro. E aí você pega para um ambiente econômico que é caro, você empreender, produzir, vai ficar mais caro ainda. E o hidrogênio ainda explode, né? Tem um probleminha de explodir. Sim. Quando resolver, a gente, né, achou uma solução, mas por enquanto ele explode ainda. Então, assim, a ideia nossa é trabalhar esses conceitos e ir desenvolvendo essas competências para os nossos empreendedores de olhar a energia, a infraestrutura de energia, não só como a conta da RGE ou a conta do Mercado Livre, sim todos os itens desse processo. Sim, né? Perfeito. Bom, a gente trouxe essa palestra justamente por isso, porque hoje o Sistema Fiergs, lá através do Senai, e o Renato, que vai vir conversar conosco, ele é o coordenador nível Rio Grande do Sul dessa parte de inovação em energia elétrica e gás. Ele tem um programa que é patrocinado pelo Sistema S, onde que ele faz toda essa avaliação de todo o processo produtivo da empresa. Né? Então ele traz um diagnóstico, muitas vezes não vai ter custo para a empresa, para que ela possa acompanhar todos esses pontos, essa parte de infraestrutura, equipamentos, custos com energia, para poder identificar onde estão os gargalos e o que pode melhorar. Né? Então a ideia é dar esse acesso ao nosso associado e à comunidade, né? E como o mais legal ainda, que é um programa sem custos, né, para quem entrar nesse programa, a gente conseguir discutir essas questões de como eu reduzo o meu custo de forma total, porque às vezes a redução de custos não está em reduzir a conta da RGE, e sim em otimizar a utilização dos equipamentos. Claro. E o pessoal não está lá preocupado com venda, eu sempre brinco, fico pensando uma padaria pequena, ele está preocupado com vender, com atender o cliente, com uma série de coisas, e muitas vezes não tira o tempo para olhar se aquele forno está bem dimensionado, se aquela forma de operação está condizente com as melhores práticas, vamos dizer, de eficiência energética. Né? Então, a ideia é trazer, e nessa palestra, a gente olhar cases reais e de como se tem ganhos. Né? Eu dentro da minha especialidade, assim, até comento bastante com o nosso pessoal lá da SIX, a gente às vezes não mexe em contrato de energia do cliente e ganha 20%, 30% de eficiência. Bem significativo. São coisas muito básicas, por exemplo, do ponto de vista de engenharia, vamos supor assim. Então, até dei um exemplo muito comum, né? O pessoal hoje dos supermercados usa como atrativos fornos elétricos para fazer o pãozinho de hora em hora. Sim. Eu super curto, eu como um bom viciado em pão francês, eu super curto essa iniciativa. Só que você olhar do ponto de vista de térmico, você está esquentando o forno e esfriando, esquentando, esfriando, onde que o principal desafio do forno é justamente esquentar. Então eu gasto bastante energia, esquento e eu não dou continuidade, eu interrompo. Aí depois eu tenho que ligar de novo, gasto bastante energia e interrompo. Né? Isso é um processo, do ponto de vista de eficiência energética, equivocado. Né? Seria mais interessante deixar ligado contínuo. Deixar ligado ou contínua. Dimensionar o que vai fazer, intermediar outros tipos de produção, não só o pão, para que você crie esse ponto. Né? Ar-condicionado também. Ar-condicionado. Né? Ar-condicionado hoje. Tem gente que tem ainda a teoria hoje de que liga e desliga o ar. Uhum. Lá atrás, há 20, 30 anos atrás, quando tinha os ar-condicionados de gaveta, era uma lógica até aceitável. Hoje, esse com tecnologia inverter e outras tecnologias que tem aí de otimização, já não faz mais sentido isso. Você tem que definir conforto térmico de 22 graus, deixar ligado e manter as portas fechadas. Esse é o conceito correto de aplicação. Hoje em dia, pelo que eu entendo, ele mesmo já tem um processo ele se gerencia. Perfeito. Por exemplo, casa, né? Quem tem condição de ter um conforto um pouquinho melhor, né? Você consegue integrar com placas solares, ligar ele durante o dia, através da utilização da placa solar ali para ligar e climatizar a casa. À noite você vai só manter.
né? Claro, então, claro. A tecnologia do equipamento já faz isso. Mas muita gente vai lá, crava o 30 graus, bota no talo, fica entrando e saindo das portas feito louco. Pô, não funciona esse meu negócio aqui. Não, mas qual que é a ideia, né? Então, tudo isso hoje, das minhas caminhadas pela quantidade também, isso, né? Das minhas caminhadas aí pelo Brasil, eu vejo muito isso. Tem muita coisa que falta disciplina de operação para a gente. Sim. E aí a gente tem, às vezes, a gente trabalha mais com indústria, o cara tem uma máquina lá que é uma Ferrari e a disciplina de operação dele é totalmente equivocada e não consegue aproveitar a eficiência dela, né? Então, hoje o Renato vai trazer os insights e não só o ponto de vista aqui da SIX, do Carmo, de operação, mas do que eles fazem no Senai, né? Dessas vivências em outras indústrias, né? Então, eu acho que vai ser muito interessante até para a gente ver e o pessoal vê também que não é o problema só a minha empresa ou a minha casa, e sim é uma questão comportamental meio que social, né? Então... E é bem interessante, a partir de hoje está sendo aplicado um aumento de 16% na luz da RGE. Isso. Para quem não tem essas informações, vai só ter um aumento. Isso aí. Esse encontro com o Renato é até uma forma da pessoa ter o conhecimento que pode reduzir custos sem um grande investimento, né? Exato. Essa é a parte muito interessante. Tem a questão das bandeiras, que tu falou na tua palestra lá pra gente, que eu acho que é bem interessante, né? Colocar para o público. São coisas que a gente tem pouca interpretação. Por exemplo, tem o aumento tarifário. O médio deu 16%. Isso. Para residencial, a gente está falando em 14%, se eu não me engano, e na indústria 19%. 9, sim. alguma coisa. O que acontece? Tem esse aumento programado e tem um que a gente não olha, que é as bandeiras tarifárias. Claro. Que estão sempre ali, né? Estão sempre ali. O ano passado a gente olhou lá na consultoria, de 12 meses a gente teve 9 meses com bandeira tarifária. Ela vai variar porque tem toda uma regra, tem todo um formato de cálculo, né? Mas se eu pegar uma empresa, uma padaria, que é normal gastar 50 mil kWh mês, eu estou aumentando a conta dele em 9,48%. Esse foi o resultado do ano passado. Um aumento sem você ver, você vai sentir no caixa, vai reclamar, minha conta está alta, minha conta está alta, minha conta está alta, mas não vai saber de onde veio. Exatamente. Né? E ela veio, é um modelo, é uma contratação, o mercado de energia ele é muito regulado, mas a gente tem que entender e saber que momento. Se eu estou numa bandeira vermelha, eu não vou poder exagerar em alguns consumos, eu vou ter que cortar algumas coisas, ou achar uma outra forma de contratação de energia que eu saia desse parâmetro de bandeiras, né? Então, é muita coisa que não é dita e não é discutida na sociedade em relação ao mercado de energia. Por mais que tudo é publicado em diário oficial, tudo tem regulação, tudo a ANEEL faz lá o cheque, o ONS, toda a galera, mas a gente não acompanha, né? E aí acaba olhando só no final, né? A gente vai ter um desafio agora aqui na Serra, é um desafio, eu tenho alguns anos de distribuidora de energia, né? Que eu trabalhei 25 anos na RGE e tenho quase 40 de setor, mas uma coisa muito peculiar aqui da Serra, né? A gente teve aumento agora em junho, só que a gente está pagando a conta de maio. Sim. Né? Mês que vem vai faturar a conta de junho, não vai vir toda a conta. Em agosto a gente consegue ter a tempestade perfeita, porque vai ter todo o consumo de inverno, que usualmente as estufas dobram o consumo em casa, mais todo o aumento dos 14% no residencial. Então você vai ter o dobro da tua conta tranquilamente. E a gente fez uma conversa com o pessoal lá, desse tema do cliente pequeno, né? Ninguém tinha ideia. Diz, não, a gente recebe a conta, a gente acha que vai dar valor e vai dar grande, e deu. E o fluxo de caixa foi embora. O fluxo de caixa foi embora. E só na conversa que a gente teve aqui, eu paro para pensar, por exemplo, aqui na rádio, tem 16 anos. A gente pode dizer que o nosso aumento nos últimos 10 foi de 170%. E a gente não nota, vai só pagando, nunca paramos para pensar nisso, nessa questão, como muita gente aqui na cidade que está nos ouvindo, enfim, em qualquer lugar. Muito boa mesmo essa abordagem. Quero só passar o serviço aqui, que o encontro acontece no dia 30 de junho, às 7 da noite, ali na SIX.
Fica na João Nervo 183, aqui no centro de Farroupilha. E a participação é mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, ou seja, conhecimento acessível para todos, não tem desculpa. Né? A gente pode reclamar, pode falar, mas tá aí o conhecimento para a gente ter uma solução criativa para uma redução de custos. Muito bom a gente poder conversar. Queria ficar mais, de verdade, a gente só tem compromissos a cumprir, mas é realmente muito interessante, muito bom a gente poder transmitir isso também. Tá ótimo. Acho que nós agradecemos, né, a oportunidade de poder estar aqui contigo e poder esclarecer para o público. E ficamos à disposição aí para mais assuntos que forem interessantes. Com certeza. Vale reforçar nossa rede social. A gente tem muita informação, a gente está falando de energia, mas a gente trabalha com a parte financeira, com parte de treinamentos e cursos lá na SIX, e a gente tenta promover elas de forma subsidiada, sem custo para quem usuário final. Né? Então tem muito movimento lá na casa que a custo zero. E né? esse ano aqui vai ter o B2B, vai estar repaginado, vai ter também os 40 anos em setembro, o Troféu Empreendedor em novembro, então tem bastante coisa ainda para acontecer. Sim.